Depois de renascer, a primeira coisa que minha prima Amanda Brown e eu fizemos foi romper com nossos noivos. Na vida anterior, Amanda e eu nos casamos com homens por causa de suas personalidades calmas e doces. Ela se casou com o frio e distante coronel da Marinha, Kevin Sinclair. Quando Kevin faltou ao aniversário de casamento para ir à festa de aniversário de um amigo, Amanda pediu explicações, mas ele não se importou. Eles entraram em uma guerra fria que durou 50 natais. Enquanto isso, eu, com meu temperamento forte, me casei com Tom Smith, um contador de uma fábrica de automóveis. Tom era refinado e correto, mas reclamava que eu falava alto demais e que não tinha senso de moda. Discutíamos o tempo todo e, no fim, ele preferia dormir no escritório a voltar para casa. Nosso casamento nem durou até o Natal antes de nos divorciarmos. Quando abri os olhos novamente, Amanda e eu havíamos voltado para o dia dos nossos casamentos. Desça agora mesmo. Você tem um nome tão bom e insiste em fugir para aquela ilha distante. Você é tão teimosa. Ver o rosto decepcionado da minha mãe correndo atrás do ônibus me deixou triste. Mas lembrando como Amanda e eu terminamos na vida passada, me convenci de que minha decisão não estava errada. O Havaí podia ser longe e Kevin difícil de lidar, mas isso não importava. Mesmo que eu me divorciasse dele, poderia viver de forma independente. Amanda, por outro lado, não podia. Na vida passada, depois de casar com Kevin, ela viveu em guerra fria com ele por causa de mal-entendidos. Uma pessoa tão doce como Amanda foi destruída por Kevin. Então, neste renascimento, ao ver Amanda tão abatida, decidi começar a fazer minhas malas. Amanda, eu vou me casar com o Kevin. Tom pode não parecer ambicioso, mas tem um bom temperamento. Vocês dois deveriam se dar bem. Amanda se levantou emocionada, mas logo disse que Kevin não era fácil de lidar. Não posso deixar você carregar meu infortúnio. Eu respondi, Amanda, está tudo bem. O avô Noel não especificou quem deveria ser a noiva do Kevin. Mesmo que Kevin seja difícil, eu confio em mim mesma. Se a vida no Havaí se tornar insuportável, não tenho medo. Mostrei alguns golpes de luta ali mesmo. Amanda riu entre lágrimas e aceitou a contragosto. Ao contrário da doçura delicada de Amanda, eu pratico combate desde pequena e estou acostumada a resolver problemas na base da força. Por isso Tom, que se achava um intelectual, e eu nunca nos entendemos. Achava ele chato. Ele me achava agressiva. Nosso casamento foi infeliz e nos separamos antes do Natal. Então, desta vez, decidi deixar que Amanda se casasse com ele. Tom morava perto da nossa casa. Ter família por perto seria melhor do que Amanda, sozinha e deprimida na ilha do Havaí. Como na vida passada, segurei a mão de Amanda e insisti até ela ceder. Está bem, eu concordo. E assim peguei minha bagagem e embarquei no voo para o Havaí. Só não esperava que minha mãe fosse me alcançar tão rápido, pensei. Deixei uma carta explicando tudo com clareza. Do que mais ela se preocupa? Estou indo para o Havaí. Se eu não conseguir, volto sozinha. Gritei para minha mãe enquanto ela corria atrás do carro. Depois de uma longa viagem, finalmente cheguei a Honolulu. Depois entrei em um jipe militar rumo à base, esperando dormir um pouco, mas sofri um forte enjoo. Quando desci, meu rosto estava pálido. Sentei no posto militar, esperando Kevin me buscar. Pensando no quão desarrumada eu estava, senti alívio, acreditando que alguém tão delicada como Amanda nunca suportaria essa dificuldade. Kevin, por que tem um cheiro estranho aqui? Estou tão desconfortável. Justo quando estava perdida nos pensamentos, uma voz melosa ecoou. Olhei para cima. Uma garota de aparência frágil, com o cabelo preso, cobria o nariz e reclamava para o homem ao lado. Olhei para o homem alto e ereto ao lado dela e me senti sem forças. Você é Kevin, certo? Sou sua noiva, Audrey Carter. Veja este contrato de casamento e se estiver tudo certo, por favor, providencie logo um lugar para eu descansar. Dito isso, empurrei minha mala aos pés dele, ignorando completamente a expressão magoada da garota. Depois me levantei e fui em direção à saída. Kevin, ela me odeia? Perguntou Lily Thompson com expressão abatida e exausta. Perdi a paciência na hora. Tão íntimos assim? Essa é literalmente a primeira vez que te vejo, Kevin. Pode se apressar? Depois disso, os ignorei completamente e saí furiosa. Não tinha ido longe quando senti que alguém me seguia. Era Kevin. Ele carregava minha bagagem e sua expressão era fria, sem qualquer tentativa de se explicar. Pensei, não é de admirar que Amanda tenha sido tão infeliz na vida passada. Kevin sendo tão frio e Amanda tão orgulhosa, era claro que não funcionaria. Mas eu não tenho um temperamento tão bom. Se eu não for feliz, ninguém será. Como nosso noivado já estava acordado há muito tempo, Kevin já tinha recebido uma ligação da minha família e sabia que eu estava vindo. Já havia dado entrada no registro de casamento. Então, em poucos dias, Kevin e eu nos casamos com a bênção de seus colegas militares. Os pais dele haviam falecido cedo, e minha família morava longe, então os convidados foram seus companheiros de base. O clima estava animado, com o pessoal da Marinha de ótimo humor. Invejo tanto a Audrey por ter se casado com o Kevin. Ela tem tanta sorte, diferente de mim. Lily abaixou a cabeça e começou a chorar baixinho. A cena, antes alegre, foi tomada por soluços.
Os convidados trocaram olhares desconfortáveis, criando uma atmosfera tensa. Observando os ombros trêmulos de Lily, sorri e fiquei na ponta dos pés para beijar Kevin. Depois me virei para Lily com um olhar presunçoso e disse, sim, sou sortuda. Kevin é bem-sucedido, bonito e tem um ótimo corpo. Só alguém com minha sorte poderia se casar com ele. Dito isso, abracei a cintura de Kevin. E com um sorriso ameaçador, acrescentei, não é mesmo, Kevin? A expressão de Kevin permaneceu fria, mas suas orelhas ficaram vermelhas. Antes que ele pudesse falar, Lily olhou para ele com pena e disse, Kevin, Audrey, por favor, não me interpretem mal. Vim realmente parabenizá-los. Se a Audrey não gosta de mim, eu saio agora mesmo. Mas enquanto falava, começou a chorar de novo. Kevin, não se esqueça de me buscar amanhã. Passamos tantos natais juntos. Kevin assentiu e disse, estarei pronto para te buscar amanhã. Não se preocupe. Ao ouvir isso, eu, que estava segurando a cintura de Kevin, o afastei imediatamente. Todos me olharam com incredulidade. Fazer planos antes mesmo da festa acabar parecia demais. Na vida passada, os dois celebraram docemente o aniversário juntos, sem dar nenhuma explicação para Amanda. Mas eu não sou Amanda. Ela podia tolerar. Eu não. Pensei, se Kevin se atrever a ir amanhã, eu vou encará-lo e sair dessa ilha. Se meus parentes não tivessem insistido tanto em manter essa promessa, minha vida no Texas seria incrivelmente tranquila. Lily disse, Kevin, você está ferido? Audrey, como pode tratar o Kevin assim? O rosto de Lily ficou vermelho de raiva, o olhar para Kevin cheio de preocupação. Kevin rapidamente se endireitou, me lançou um olhar significativo e respondeu com desconforto, estou bem. Depois se aproximou para segurar minha mão e disse, você vem comigo amanhã. Olhei para Kevin, surpresa. Lily ficou ainda mais chocada. Kevin, como pôde? Nunca mais falo com você. Dito isso, cobriu o rosto e saiu correndo em lágrimas. Naquele momento, Kevin sussurrou para mim, vamos terminar o casamento primeiro e depois eu te explico tudo. Os convidados não ousaram criar mais problemas. O resto da cerimônia ocorreu sem contratempos. Pouco depois, já no nosso quarto, sentei na cama batendo com frustração. Pensei, o que Kevin quis dizer com aquilo? Está tentando me enganar? Comigo isso não vai funcionar. Quando ele abriu a porta e entrou, soltei um resmungo frio. Odeio homens que não sabem estabelecer limites. Se quer me enganar, é melhor nos divorciarmos agora. Ao ouvir isso, Kevin franziu o senho. Já estávamos noivos. Agora que me casei com você, vou me responsabilizar. Suspirei com desespero. Kevin, em que época você vive? Quando ficamos noivos, nunca aceitei ficar ao seu lado para sempre. Kevin parecia irritado com minhas palavras. Andou de um lado para o outro no quarto, suspirou e sentou na beira da cama tentando segurar minha mão. Audrey, não há nada de impróprio entre mim e Lily. Quero estar com você. Apesar da minha resistência, ele segurou firme minha mão. Não sou bom com palavras. Se algo te deixar infeliz, só me diga e eu vou mudar. A expressão de Kevin era séria. Ao vê-lo assim, fiquei um pouco tímida. Assenti e fingi indiferença. Tudo bem, tenho um temperamento ruim, então se puder lidar com isso. Ao ver o sorriso de Kevin, corei envergonhada, me inclinei e o beijei. Nossa respiração ficou mais rápida. Kevin realmente fazia jus à fama de elite da marinha. Logo ele colocou a mão nos botões da minha roupa, seu olhar intenso. Envergonhada. Dei um tapa leve nele. Ao ver minha expressão tímida, Kevin sorriu e escondeu o rosto no meu pescoço. Me desculpa. Fechei os olhos devagar. Kevin, a Lily deixou uma carta e desapareceu. Batidas na porta. Kevin se levantou rápido e disse, Audrey, vá dormir primeiro. Preciso sair um instante. Olhei para Kevin irritada. Com tanta gente na base, por que tem que ser você a procurar? A gente acabou de se casar. Hoje, Kevin se vestiu, pegou meu casaco e tentou me ajudar a vesti-lo. Vamos juntos. A família Thompson salvou minha vida. Não posso ignorar a situação da Lily. Quando voltarmos, você pode me punir. Fiquei em silêncio por um momento. O afastei e vesti o casaco sozinha. Vamos. Saí pela porta sem olhar para Kevin, claramente irritada. Logo senti ele apertar minha mão. Tentei soltar, mas ele não deixou. Olhei brava para ele. Anda devagar. A visibilidade à noite não é boa. Kevin ignorou completamente minha raiva, segurando firme minha mão. Chegamos à casa de Lily pouco depois. Como os pais dela haviam morrido há anos, a base sempre cuidou dela, lhe oferecendo uma cabana pequena. Agora as pessoas se aglomeravam ao redor da cabana. O vizinho que notou primeiro seu desaparecimento passou pela multidão com um bilhete na mão. Kevin, não quero ser um peso para mais ninguém. Vou me reunir com minha mãe e meu pai. Carinha piscando. Ao ver a mensagem curta, Kevin franziu o senho e organizou rapidamente uma busca por Lily. Em pouco tempo, toda a ilha onde ficava a base naval ecoava com vozes chamando por Lily, especialmente ao longo da costa, onde a maioria se concentrava. Preocupada que ela realmente fizesse algo, entrei na busca por aquela ilha desconhecida. Mas, vendo quanta gente já procurava na beira, fui para áreas mais isoladas. Não esperava fazer uma descoberta inesperada.
O que você está fazendo aqui? Onde está o Kevin? Ao ouvir meus passos, Lily se virou animada nas pedras, mas desanimou na hora ao ver que era eu. Ao vê-la parada com raiva nas pedras, sorri com desprezo. Vale a pena arriscar sua vida por um homem que nem se importa com você? Perguntei. Lily respondeu com teimosia. Kevin e eu crescemos juntos e meus pais salvaram a vida dele. Se não fosse por você, eu seria a esposa dele. Ri. Se ele realmente te amasse, não teria se casado comigo. Meu casamento com Kevin foi arranjado pelas nossas famílias há muito tempo. Você nunca teve chance e nunca terá. Kevin será meu marido, mas se ele ousar me trair, vai conhecer o que é enfrentar um tribunal militar. E duvido que algum de vocês aguentaria. Dito isso, virei para ir embora. Lily claramente não queria se matar, estava apenas fazendo drama. Não me incomodei em continuar discutindo. Não esperava que Lily de repente me agarrasse e sussurrasse. Se nós duas caíssemos no mar, Kevin salvaria você ou a mim. Antes que eu pudesse reagir, ela me empurrou violentamente no oceano. Completamente desprevenida, engoli vários goles de água salgada e amarga. Ajuda, Kevin. Me salva. A água salgada queimava meus olhos e minha garganta enquanto eu lutava para emergir. Meus braços batiam descontroladamente contra as ondas, e minha visão era um borrão entre a espuma e o desespero. Por um segundo longo, denso, revoltante, achei que ia morrer ali. Morreria não por um erro meu, não por uma falha do destino, mas porque uma garota mimada e obcecada se sentiu no direito de decidir meu valor na vida de Kevin. Ela me empurrou, me jogou no oceano. E agora eu engolia o gosto do sal e da injustiça como se fossem a mesma coisa. Quando finalmente consegui emergir e puxar o ar para dentro dos meus pulmões, gritei. Não por socorro, mas de fúria. Um grito rasgado, animalesco que foi levado pelo vento em meio ao som das ondas. Me agarrei a uma pedra coberta de limo, me cortei nos dedos, mas me puxei para fora da água. A maré estava brava e meu corpo tremia, tanto pelo frio quanto pela raiva que me queimava por dentro. E Lily? Eu gritei, escorrendo, ensopada, ofegante, sem saber se ela ainda estava ali. E sua maldita louca. Mas ela já tinha desaparecido. Ouvi passos apressados atrás das árvores, vozes gritando meu nome, lanternas varrendo a escuridão. Kevin apareceu correndo, os olhos arregalados de pavor. Quando ele me viu ajoelhada na pedra, tremendo, com os cabelos grudados no rosto, ele parou. Seus ombros caíram. Havia alívio no olhar dele, mas também culpa. Culpa que ele nem tentou esconder. Audrey. Meu Deus, você. Ele se aproximou rápido. Estendeu os braços, mas eu me levantei com dificuldade e recuei. Não toque em mim, rosnei. E nem se atreva. Ele parou. Pela primeira vez, Kevin Sinclair parecia pequeno. O homem que enfrentava missões militares, que mantinha sempre o controle, agora estava paralisado por uma mulher ensopada e enraivecida. E com razão. Ele permitiu que Lily orbitasse sua vida com liberdade demais, proximidade demais, permissividade demais. E agora ela quase me matou. Ela me empurrou. Cuspi as palavras como veneno. Ela me viu, me perguntou quem você salvaria, e me jogou no maldito mar. Isso é o que você atrai. Isso é o que você deixou crescer ao seu redor. Kevin tentou dizer algo, mas eu ergui a mão. E calha a boca. Agora você vai ouvir. Outros soldados apareceram correndo, alguns com rostos preocupados, outros chocados ao me ver naquele estado. Alguém jogou uma toalha sobre meus ombros, mas eu mal percebi. Toda minha atenção estava em Kevin. Você me casou, continuei. Sabendo que existia uma mulher apaixonada por você, instável, obsessiva, e que a base inteira sabia disso. Você nunca colocou limites, nunca a afastou. Pelo contrário, alimentou as ilusões dela com silêncios e promessas não ditas. E eu fui arrastada para esse circo achando que podia ao menos ter paz. Que tola! Eu nunca imaginei que ela... Kevin começou. Não se trata do que você imaginou. Se trata do que você permitiu. Houve um silêncio tenso. O tipo de silêncio que pesa como chumbo. Os soldados olharam entre si, alguns claramente desconfortáveis. Kevin parecia um garoto repreendido. Mas eu não sentia nenhum prazer naquilo. Senti só o vazio de alguém que percebe que até mesmo quando tenta mudar o destino, as pessoas continuam repetindo os mesmos erros. Se você quer resolver isso, falei com a voz firme e fria, vai começar agora. Vai registrar boletim. Vai deixar claro, em relatório militar, que Lily me atacou. Que ela é uma ameaça. Vai exigir que ela seja removida da base. Audrey. Ele murmurou, os olhos baixos. E isso pode arruinar a vida dela. E se ela tivesse me matado? Gritei. A minha já estaria arruinada. Houve outro silêncio. Dessa vez mais pesado, mais cortante. E então Kevin assentiu devagar. E certo. Você tem razão. Ele virou-se para um dos soldados. Tragam o oficial responsável. Vamos registrar o que aconteceu. Agora. Eu o observei fazer isso. Não porque eu queria que ele pagasse por tudo, mas porque eu precisava ver se ele ainda tinha alguma noção de justiça dentro dele. E quando ele olhou para mim de novo, com os olhos carregados de algo que eu ainda não conseguia nomear, eu apenas disse: vou voltar pro quarto. E amanhã, você vai dormir no sofá.
Se ainda houver casamento, será com base no respeito. Só no respeito. Naquela noite fui levada de volta à base por uma das oficiais mulheres. Tomei um banho quente, vesti um moletom que encontrei na minha mala, e me enrolei em um cobertor. Não dormi. Fiquei olhando o teto, pensando em como eu, mesmo depois de renascer, ainda estava presa em histórias criadas por homens que não sabiam o que queriam, e por mulheres que confundiam obsessão com amor. De manhã, Kevin ainda não havia voltado. E eu me olhei no espelho, vi os hematomas nos braços, o corte nos dedos, e pela primeira vez desde o dia do casamento, me permiti chorar. Não por fraqueza, mas por fúria, por cansaço, por ter que ser forte o tempo todo. Lily foi removida da base 3 dias depois. Oficiais vieram me agradecer por relatar o que aconteceu. Disseram que ela já havia tido outros episódios, mas que ninguém tinha tido coragem de dizer nada, pois agora sabiam. Kevin desde então tem caminhado em silêncio ao meu lado. Evita falar demais. Me respeita em tudo, mas eu ainda não o perdoei. Talvez nunca perdoe, porque amar alguém que você precisa ensinar a te proteger não é amor, é um fardo. E eu prometi pra mim mesma, nunca mais vou carregar ninguém. Se quiserem caminhar comigo, que andem por conta própria. Eu já sobrevivi sozinha uma vez. Posso fazer isso de novo. E desta vez com a cabeça erguida, com a fúria da água salgada ainda ardendo nos meus pulmões, e a certeza de que ninguém vai me empurrar de novo. A semana seguinte foi um desfile silencioso de olhares baixos, desculpas implícitas e uma atmosfera sufocante que me rodeava como um véu pesado. Kevin sempre presente, mas calado. Os soldados, todos fingindo normalidade. Como se a tentativa de homicídio da querida Lily fosse apenas mais um contratempo doméstico. E eu queimava por dentro. Uma raiva surda acumulada prestes a transbordar. Não era só por Lily ou pela covardia de Kevin. Era por tudo. Por ter sido empurrada para um casamento que não escolhi de verdade. Por ter abandonado minha vida, minha liberdade, por acreditar que talvez, só talvez, nesta segunda chance, o destino fosse mais justo comigo. Mas o destino, percebi, só muda quando a gente o arranca pela raiz. Na quarta noite, enquanto Kevin cochilava na cadeira da sala, finalmente quebrado pela culpa ou pela exaustão de fingir que tudo estava bem, eu me levantei. Peguei minha mala que nunca tinha sido totalmente desfeita, e comecei a arrumar minhas coisas. Silenciosamente. Roupas, documentos, meu diário, até o velho colar que Amanda me deu antes da troca. Mas não foi tão silencioso quanto eu esperava. Kevin acordou com o zíper da mala. Abriu os olhos devagar e me encarou como se tivesse vislumbrado um pesadelo que sabia que era real. Você vai embora? Perguntou com aquela voz baixa de quem tenta manter o controle mesmo quando sabe que perdeu. Estou indo embora de mim mesma, Kevin. Da mulher que aceitei me tornar ao entrar nesse casamento. Cansei de carregar o peso da sua indecisão, da sua frieza e agora da sua culpa. Ele se levantou, se aproximou devagar, com aquele olhar que em outro tempo teria me enfraquecido. Hoje só me enojava. Eu estou tentando, Audrey. Estou tentando te entender, fazer isso funcionar. Tarde demais. Minha voz saiu firme. Você devia ter tentado no momento em que Lily ficou à vontade o suficiente para me empurrar de um penhasco. No momento em que ela te fez prometer que a buscaria no dia seguinte ao nosso casamento. No momento em que você ficou calado diante de tudo porque achou que o silêncio era menos comprometedor. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Pela primeira vez, vi Kevin não como um militar respeitado ou como um homem em posição de comando. Vi um covarde. Um menino mimado por uma sociedade que espera que as mulheres carreguem tudo, até os traumas dos homens que amam. Você quer que eu vá embora, então? Só diga. Eu vou. Eu quero que você olhe para si mesmo e perceba que você não é o homem que pensa ser, e que nem sabe o que fazer com uma mulher como eu. Uma mulher que não abaixa a cabeça, que não aceita menos, que não vai ser Amanda 2.0. E que se continuar nesse jogo de fingir que controla tudo enquanto deixa todo mundo manipular você, vai acabar sozinho. Ele empalideceu. Por um momento achei que ia argumentar, pedir uma última chance. Mas ele apenas assentiu e recuou. Uma sombra do que já foi. Na manhã seguinte fui ao comando da base e pedi transferência. Disseram que por ser civil e esposa de um oficial, minha movimentação era restrita. Dei um sorriso amargo. Claro. Casamento é uma coleira quando não se tem poder, mas o que eles não sabiam é que eu nunca fui de ficar parada. Liguei para uma antiga colega de profissão, uma engenheira que havia conhecido antes do casamento, e em 2 dias consegui uma proposta de trabalho no continente. Boa, estável, com habitação incluída. Meu nome ainda tinha valor, porque ao contrário de Kevin, eu não precisava do sobrenome de ninguém. Na sexta-feira fui até o alojamento de Amanda. Ela ficou surpresa ao me ver, mas me recebeu com um abraço apertado. Ela tinha seus próprios dilemas com Tom, que agora mostrava sinais de possessividade e um ciúme que beirava o controle. Nos sentamos no sofá, e contei tudo. Ela ouviu calada, olhos marejados e ao final me perguntou. Você vai mesmo embora? Vou embora pra mim, Amanda. E você devia considerar fazer o mesmo. Ela não respondeu.
Mas o silêncio dela foi mais eloquente do que qualquer promessa. No sábado, arrumei tudo. Kevin apareceu antes que eu saísse. Estava fardado com uma expressão contida. Carregava algo nas mãos, um envelope. Documentos da separação. Assinados. Você não precisa mais pedir permissão para nada. Pela primeira vez em dias, olhei nos olhos dele com um traço de respeito. Ele havia entendido. Tarde, mas entendeu. Obrigada. Peguei o envelope e me virei para sair. Audrey. Ele chamou, e quando me virei, seus olhos estavam vermelhos. Você me ensinou mais em uma semana do que toda a minha vida na marinha. Assenti com um meio sorriso. E mesmo assim você quase me perdeu no mar. Fechei a porta atrás de mim. O avião decolou naquela tarde. E eu, pela primeira vez em muito, muito tempo, senti o ar entrar nos meus pulmões sem pesar. Não era alívio. Era renascimento. Um verdadeiro. Um que não dependia de profecias, de promessas antigas ou de pactos familiares. Era só eu, Audrey Carter. Sem anéis, sem alianças, sem desculpas. E se o destino quisesse me testar de novo, que viesse com força. Porque agora eu sabia nadar. A nova cidade me recebeu com chuva fina e um vento cortante que me arrepiou até os ossos. Ainda assim, cada gota me parecia uma bênção. Um batismo de liberdade. Caminhei pela rua estreita que levava até o pequeno prédio onde ficava meu novo apartamento funcional. Era simples. Paredes brancas, móveis básicos, uma cama que rangia quando me sentei. Mas era meu. Ninguém me esperava cobrando sorrisos, nem silêncio. Ninguém dormia do outro lado da porta com os fantasmas de outra mulher ocupando meu espaço. Durante a primeira semana, trabalhei sem parar. Mergulhei de cabeça em projetos antigos, organizei plantas de estruturas militares com precisão cirúrgica e conquistei em dias a confiança de um novo time de engenheiros que não me conhecia, mas já me respeitava. Porque competência, ao contrário de carinho, é difícil de negar. E eu nunca precisei de mais do que isso. Ou pelo menos, era isso que eu repetia para mim mesma cada noite ao me deitar e encarar o teto. Mas o silêncio tem seu próprio veneno. E o que antes parecia alívio começou a pesar. Era como se a raiva que me sustentava estivesse cansando também. Eu tinha vencido. Sobrevivi ao caos. Saí pela porta da frente com a cabeça erguida. Mas, por que então, eu sentia que ainda carregava um corpo morto nas costas? Foi numa tarde comum, entre reuniões e pranchetas, que recebi a primeira mensagem. Não do Kevin, ele sabia que não teria resposta, mas de Claire. Audrey, preciso conversar com você. É importante. Não respondi. Naquela noite, ela mandou outra. É sobre a Lily. Ela desapareceu. De verdade dessa vez. Revirei os olhos. Óbvio, a última cartada da vítima profissional. Uma mulher que tentou me matar e agora, de novo, sequestrava a atenção de todos. Mesmo ausente, mesmo longe, mesmo depois de tudo. Era isso que ela fazia de melhor. Transformar a vida dos outros num palco onde ela fosse sempre o centro. Mas a curiosidade morde. Então liguei para Amanda. Ela atendeu na primeira chamada. Sua voz estava trêmula. Tom, pelo visto, já tinha começado a mostrar as garras. Claire me contou também. Ela disse. Disseram que ela deixou outra carta. Que largou tudo. Que ninguém sabe se foi suicídio dessa vez. É mentira. Minha voz saiu firme. E Lily não se mata. Ela manipula. E agora que não tem mais público, precisa reinventar o espetáculo. Audrey, e se for verdade? É então que seja, respondi. Mas não é meu problema. Não mais. Mas algo me incomodava. Não era empatia. Era instinto. Algo estava errado. E não com Lily, com Kevin. Porque dias depois recebi uma encomenda na portaria. Sem remetente. Dentro, um caderno. De capa dura, antiga, com as iniciais antes de Cristo em dourado, iguais ao diário que Amanda me deu anos atrás. Mas esse não era meu. Quando abri, reconheci a caligrafia de Kevin. Cada página era uma confissão. Um esboço de homem tentando entender quem era, o que destruiu, o que construiu com mãos desajeitadas. E ali, entre palavras escritas com arrependimento e mágoa, havia algo mais. Cópias. Cópias de conversas entre Lily e superiores da base. E-mails arquivados. Relatórios ignorados. Mensagens de texto apagadas e recuperadas. Lily não era só uma mulher instável. Ela era uma arma. E alguém lá dentro alimentava isso. Usava a vulnerabilidade dela para manter Kevin sob controle. Chantagens emocionais. Favores trocados. Uma rede de favores que usava Kevin como moeda, e eu, como isca. Comecei a tremer, porque no fundo, eu sabia. Desde o começo, eu sabia que aquilo tudo era grande demais para ser só ciúme. A forma como Lily se mantinha sempre presente. A forma como a base a tolerava, como ela tinha livre acesso a áreas restritas. Como sabiam que ela era perigosa e mesmo assim nada faziam. Porque ela era útil. Porque a fraqueza de Kevin era útil. Porque homens quebrados são mais fáceis de moldar. E eu fui jogada no meio disso como uma pedra de sacrifício. Fiquei parada por minutos com o caderno no colo. Então me levantei, fui até o espelho e olhei meu próprio reflexo. Estava pálida, os olhos duros.
Uma mulher que não tinha mais paciência para fingir que o mundo era justo. Na manhã seguinte, entrei em contato com um jornalista militar que eu conhecia de um projeto antigo. Enviei cópias dos documentos anonimamente. Em menos de uma semana, a bomba estourou. Manchetes. Investigações. Oficiais removidos. Uma reestruturação na base. E Lily, encontrada viva, escondida em uma casa alugada por um oficial corrupto que agora estava prestes a ser julgado por conivência e encobrimento. Kevin me ligou. Uma vez. Não atendi. Ele mandou uma mensagem. Você fez o que ninguém teve coragem. Eu devia ter feito. Me perdoe. Não respondi. Porque não faço mais parte da história dele. Nem da de Lily, nem da de Amanda, nem da de Claire, nem da de ninguém. Hoje sou diretora técnica de uma nova unidade de infraestrutura militar. Me respeitam. Me temem um pouco. E isso me serve. Quando entro numa sala, ninguém pensa em me empurrar. Porque agora todos sabem, se eu cair, levo todo mundo comigo. E o mais doce de tudo? Eu não precisei levantar a voz. Só precisei fazer o que sempre fiz, dizer a verdade. Essa foi minha vingança. Silenciosa, precisa e implacável. Os meses seguintes passaram com a precisão de uma máquina bem calibrada. A vida, enfim, fluía. No novo cargo, conquistei não só o respeito dos meus superiores, mas também o tipo de autonomia que mulheres como eu sempre sonham ter e raramente alcançam. Trabalhar em silêncio, tomar decisões sem precisar justificar cada suspiro. Nada de olhares desconfiados, de meias palavras, de sussurros de bastidores. Mas o silêncio também guarda ecos. E alguns deles ainda vinham de Kevin. Ele não tentou mais me ligar. Talvez por orgulho, talvez por respeito, talvez por saber que comigo, o caminho de volta estava coberto de espinhos. Mas uma parte de mim sabia que aquilo não era fim. Homens como Kevin não fecham portas, eles as deixam entreabertas como se esperassem que o tempo ou a culpa fizesse alguém voltar. E então veio o convite. Oficial, impresso em papel grosso, remetido pelo Comando Superior da Marinha. Uma cerimônia pública, uma condecoração por colaboração estratégica em estruturas defensivas durante o ano anterior. Meu nome estava lá em destaque. E o de Kevin também. Ri sozinha ao ler. O destino realmente tinha senso de humor, me imaginei diante dele, meses depois de tudo, agora sob holofotes e em posição de destaque. Era tentador. Não para reatar, claro, isso era impossível. Mas havia algo ali. Uma oportunidade. Aceitei o convite. O evento foi em uma base naval do interior, afastada da costa, mais segura, menos política. Acomodaram-me em um hotel de luxo reservado para os convidados de alto escalão. Eu cheguei de carro oficial. Sozinha. Usando um vestido preto simples, sem enfeites, mas que dizia tudo. Postura reta, cabelos presos, olhos firmes. Como uma mulher que não precisa provar nada porque já venceu. Kevin estava lá, mais magro, cansado. E ainda assim, quando me viu, congelou como se o tempo tivesse sido cruel só com ele. A farda alinhada, a postura ereta, mas os olhos. Aqueles olhos estavam murchos. Cumprimentei os oficiais, cumpri o protocolo. A condecoração foi discreta, mas simbólica. Uma medalha. Um discurso breve. Palmas formais. Mas o clímax ainda estava por vir. Depois da cerimônia, durante o coquetel, ele se aproximou. Devagar, com passos contidos como quem pisa em solo minado. E pela primeira vez, não carregava consigo nem desculpas, nem justificativas. Audrey, disse ele. E só queria dizer que, eu entendi. Eu bebi um gole do meu vinho, sem tirar os olhos dele. Você entendeu o quê? E o que você fez? O que eu não fiz? O silêncio que eu cultivei, que custou tanto. Eu vi Lily ser protegida por anos por homens covardes como eu fui. E você? Você destruiu todos eles com um envelope e um plano. Eu vi, eu assisti, e agradeci. Você devia ter feito mais do que assistir, Kevin. Minha voz saiu calma. Você devia ter se posicionado. E não só por mim. Ele baixou os olhos. Depois, voltou a me encarar. Posso te contar uma coisa? Assenti. Depois que tudo veio à tona, eu fui rebaixado. Perdi o comando da unidade. Mas ganhei algo que nunca tive antes, liberdade. Cortei laços com todos que se beneficiavam do meu silêncio. E agora, pela primeira vez, estou construindo algo do zero. Pela primeira vez, eu sou um homem inteiro. Bom pra você, respondi séria. Mas você entende que isso não me devolve nada, né? Eu sei. E não espero que devolva. Só queria que você soubesse que no final, você não só salvou a si mesma, salvou a mim também. E isso nunca vai sair da minha cabeça. Houve silêncio. Um silêncio diferente. Não o silêncio tenso da covardia. Era o silêncio do fim, da aceitação, da clareza. Toquei seu ombro firme e disse: eu não salvei ninguém, Kevin. Eu apenas deixei o fogo aceso. Quem quis sair da escuridão se salvou sozinho. Me afastei dele e voltei para a varanda, onde o vento da noite dançava com meu cabelo. Um oficial se aproximou com mais vinho. Recusei com um aceno de cabeça. A noite estava só começando, e eu ainda tinha muito pela frente. Na manhã seguinte, deixei a base antes do sol nascer.
Dirigi até o topo de um penhasco que dava vista para o mar. O mesmo mar que quase me engoliu. O mesmo mar que testemunhou minha renúncia à submissão, à culpa, ao silêncio. Abri o porta-luvas. Dentro, o caderno de Kevin. Aquele com as confissões, os documentos, as provas. Eu podia ter devolvido. Podia ter guardado. Mas em vez disso rasguei cada página, uma a uma, e deixei que o vento levasse os pedaços. Porque a vingança não é terminar com as mãos sujas. É sair limpa, forte, inteira, e deixar que os outros aprendam sozinhos o preço de terem te perdido. Liguei o carro, coloquei um blues antigo no rádio e desci pela estrada sinuosa com um sorriso no rosto. Não era sobre o passado. Era sobre tudo que ainda veria. E agora, enfim, eu estava pronta.